Isso pode se transformar no mais estranho museu da América. Um legado das armas mais temíveis já construídas pela humanidade. 900 vezes o deserto tremeu com um impacto e foi iluminado pelo clarão aterrorizante de uma bomba atômica. Agora é a vez dos arqueólogos examinarem as ruínas, tentando preservar os vestígios do Armagedon para as futuras gerações. Meu nome é John Rhys Davis. Junte-se a mim para uma volta ao ponto de impacto a seguir em arqueologia. Volta ao ponto de impacto. A zona de testes no deserto de Nevada fica a 60 milhas ao norte de Las Vegas. Aqui os Estados Unidos realizaram testes nucleares durante 40 anos. Na época, era um dos lugares mais secretos da América. Hoje, com o programa nuclear suspenso, a entrada é uma formalidade. A zona de testes do deserto é extensa, cobrindo aproximadamente 3.600 quilômetros quadrados, o tamanho de Rhode Island. Seu papel mudou com o fim da Guerra Fria. Hoje, os pesquisadores Colin Beck, Nancy Goldenberg e Bill Johnson percorrem o deserto a serviço de um projeto arqueológico único: preservar para futuras gerações os vestígios do programa de testes nucleares. Os métodos usados são muito similares aos usados em qualquer sítio arqueológico. É feito um levantamento minucioso, a área é mapeada, os artefatos e construções na região são fotografados e é coletada qualquer informação adicional. 14,5. 90 graus. No fundo deste lago seco, conhecido como Frenchman Flat, os pesquisadores estão coletando a evidência deixada por 14 diferentes testes nucleares. Estamos, na verdade, registrando, em primeira mão, os artefatos que representam a época nuclear. Cada teste foi concebido para medir o impacto de uma bomba sobre estruturas de construção normal. Isto é um cofre de banco. Resistiu ao impacto. Nosso dinheiro estaria seguro no caso de uma guerra nuclear. Isto é um motel, embora nunca alguém aqui tenha se hospedado. Isto é uma ponte ferroviária construída para ser destruída. Hoje não leva a lugar algum. As estruturas vão do mundano ao misterioso. Janelas quebradas de uma casa permanecem ao sabor do ar puro do deserto. O mesmo acontece com essas vigas retorcidas, partes de um hangar para aeronaves. Em contrapartida, a função dessas torres continua ignorada. Para reconstruir a história desde o seu início, Bill Johnson vai precisar usar todos os recursos disponíveis, inclusive as recordações de veteranos como Alfred O'Donnell. Vou pegar café, você quer? Não, obrigado. No início da década de 50, O'Donnell trabalhava e se divertia aqui em Mercury, a cidade de apoio erguida na zona de testes. Como membro da equipe de detonação, ajudou na explosão de mais de 100 bombas. As the blast went out, the heat wave. Na hora da explosão, uma onda de calor intenso se deslocava, queimando tudo que encontrava pela frente, chegando ao topo dessas montanhas. Formava uma coroa de fogo em volta do vale. Durava pouco, já que aqui não havia muito o que queimar.
As colunas verticais à esquerda do cogumelo são foguetes lançados pouco antes da explosão para formar uma rede de rastros de fumaça. Alguns testes demonstravam o poderio militar das bombas. Outros foram feitos para uso civil. O projeto Sedan investigava o potencial das bombas para grandes projetos de engenharia civil, como a escavação de represas e a construção de portos. Essa explosão deixou um buraco com profundidade de 100 metros e diâmetro de quase 500 metros, a maior cratera feita pelo homem na face da Terra. O programa foi interrompido devido a temores sobre contaminação radioativa. Contudo, a cratera foi tombada, um tributo à sua insignificância permanente. Ironicamente, a contaminação radioativa traz algum benefício para os arqueólogos. Fato confirmado por Bill Johnson quando da exploração do ponto de impacto da bomba Smokey. Smokey era uma bomba possante, detonada do alto de uma torre de 230 metros. O equivalente a 44 mil toneladas de dinamite fez um estrago de acordo. Materiais da torre estão espalhados na área de impacto, perfis I retorcidos e fundidos, cabos que seguravam a torre, etc. As colinas evidenciam a falta da camada superior do solo. O evento a removeu. O legado de Smokey persiste até hoje. 40 anos após a explosão, é um dos pontos mais radioativos da zona de testes. É perigoso ficar aqui por muito tempo. A permanência curta não tem perigo. As roupas especiais interceptam os raios alfa. O único problema são os nêutrons, presentes em quantidade realmente pequena. A maior parte das áreas de impacto foi logo limpa depois da detonação. Coletavam-se os escombros e removia-se a camada superior do solo. A área de impacto de Smokey foi deixada em sua condição pós-explosão. Das centenas de testes aqui realizados, apenas a área de Smokey revela um retrato fiel da destrutividade de uma explosão nuclear. Mostra bem o tipo de destruição que ocorre no ponto de impacto. É um lugar arqueológico importante, já que pode ser o único remanescente no mundo. Mercury, uma cidade em que vivia o pessoal de apoio, foi construída no centro da zona de testes de Nevada. Hoje está abandonada como o próprio programa Vítima da Paz. Segundo Nancy Goldenberg, historiadora de arquitetura, vale preservar Mercury como está. Como podem ver, Mercury é realmente um lugar muito ameno. É isso que a torna interessante. Não é um lugar para se contemplar, mas sem ele, a zona de teste não teria funcionado. Aqui ficavam os principais escritórios, os laboratórios de campo. Há um grande depósito. Para aqui, as pessoas voltavam depois do trabalho para relaxar. Há um boliche, uma piscina, um cinema. Mercury era um apoio indispensável para o funcionamento da zona de teste. Um dos elementos característicos de Mercury são as barracas Quonset. Estão espalhadas por todo o lugar. Logo atrás de mim há um bom exemplo de um grupo de barracas Quonset. Essas barracas nada têm de extraordinário. São apenas construções funcionais erguidas com rapidez e baixo custo. Sua importância, na opinião de Goldenberg, reside no fato de que elas definem o ambiente e a aparência da cidade de Mercury. Sua alteração drástica provocaria a perda do caráter e do ambiente que aqui reinava nas décadas de 50 e 60. A perda dessas construções significaria a perda de um pouco da nossa história. Mercury não era a única cidade no local de testes. Outras foram construídas e depois destruídas. A arqueóloga Colleen Black
Estamos nos aproximando de uma casa conhecida como Apple II, usada para um teste atmosférico em 1955. A estrutura tem para nós uma particular importância, já que é uma de apenas 2 remanescentes deste tipo na zona de teste. É um dos poucos lugares onde é possível andar e sentir o ambiente da época e observar a maneira como essas casas eram construídas para formar cidades fantasmas. Na principal área de testes Yucca Flat, uma cidade completa foi construída para avaliar os efeitos de uma bomba atômica sobre casas e comunidades americanas na hipótese de uma guerra nuclear. O porão é o lugar mais seguro. Quanto mais baixo, mais barreiras de proteção se formam contra as ondas de choque de calor e a radioatividade. Escolha a parede do subsolo mais próxima à provável área de impacto na sua cidade. Se a casa for arrasada, os escombros provavelmente cairão afastados dessa parede. Se tiver uma bancada ou mesa bem forte com espaço embaixo, leve-a para o abrigo e encoste numa parede ou coluna de sustentação. A finalidade era mostrar ao povo americano a realidade de uma guerra nuclear, ou seja, os seus horrores, e que isto poderia acontecer com qualquer um. Em prol do conhecimento, tudo que podia ser explodido. Por acaso, eu estava presente no estágio pré-manequim e pós-manequim. Os manequins eram colocados em várias casas da pequena comunidade construída para a ocasião e retirados após a explosão para o exame de suas roupas e de sua estrutura. Foram levados de volta para a loja J.C. Penney, em Las Vegas, e colocados na vitrine. O jornal Las Vegas Review, de 3 de abril de 1953, traz na primeira página fotos dos manequins antes e depois da explosão. Se tivéssemos perguntado a opinião do pessoal da J.C. Penney, tenho certeza de que teríamos ouvido uma história interessante sobre a impressão causada pelo estrago sofrido pelos manequins. No início da década de 50, o interesse público nas armas nucleares era tão grande que o Departamento de Energia teve que convidar a imprensa. Pela primeira vez na história atômica, o povo americano pôde ver a demonstração de uma de suas mais poderosas armas. Em Yucca Flat, o pessoal da imprensa escrita, falada e filmada documentou o teste. Newsnob proporcionou a primeira visão dos testes. Oficial de informação da zona de testes Derek Scammell. O nome foi dado pela imprensa internacional, ou mais precisamente pelos correspondentes da imprensa americana que vieram para observar a primeira detonação pública de um artefato nuclear em Nevada. De fato, foi a primeira detonação televisionada ao vivo. Tratava-se de um artefato de 37 quilotons lançado de um bombardeiro B-29 sobre a área plana acima do meu ombro esquerdo. Testes atômicos são fascinantes de ver na televisão. Mesmo assim, as partículas radioativas liberadas numa explosão nuclear causaram um reboliço internacional no final da década de 50. Em 1963, um tratado internacional proibiu testes na atmosfera. Daí em diante, somente explosões subterrâneas. Alguns artefatos foram detonados em galerias subterrâneas, outros em túneis cavados nas mesas Rainier e Paiute. Este túnel é um dos vários cavados no lado norte desses morros. Desde 1957,
67 experiências diferentes foram realizadas nesses túneis. Os túneis foram vedados no ano passado, com exceção desta abertura. O barulho é da ventilação que inibe a concentração de gases tóxicos ou outros contaminantes. Um grupo sombrio de casas, a Vila Japonesa, pode ser visto ao norte de Yucca Flat. Essas casas foram construídas para estudar os efeitos da radiação sobre os habitantes de Hiroshima e Nagasaki. Milhares pereceram nessas primeiras explosões atômicas. Outros ficaram cegos pelo clarão ou sofreram queimaduras nos incêndios seguintes. O cabelo caía, a pele empretecia e se desprendia em tiras. Em 1947, o Japão e os Estados Unidos começaram um estudo sobre os efeitos a longo prazo da radiação. A Vila Japonesa foi concebida para fornecer algumas respostas. A casa não é exatamente uma réplica de uma casa japonesa. Trata-se de uma casa análoga a uma casa japonesa, construída com materiais disponíveis nos Estados Unidos e concebida de forma a reproduzir as qualidades de proteção à radiação oferecidas por uma tradicional casa japonesa. Às vezes eram construídas casas completas. Outras vezes, apenas as fachadas eram erguidas, dando à vila a aparência de uma versão oriental de um cenário de filme de cowboy. A Torre Bren ocupava o epicentro da operação. O núcleo de um reator nu, içado até várias alturas, irradiava as casas sob diferentes ângulos. 50 metros maior que o Empire State Building, a torre é a estrutura mais alta já erguida pelo governo americano. Perto da torre, os arqueólogos descobriram uma casa em estilo japonês quase completa. A estrutura é surpreendente à luz da pesquisa sobre as estruturas leves da construção japonesa. Antes tínhamos visto fotografias, aqui podemos observá-las de verdade. Obtivemos um melhor entendimento da aparência dessas estruturas quando elas foram usadas nas experiências. Essas construções dilapidadas me trazem à mente o sofrimento horrível causado pelas primeiras bombas atômicas. A Vila Japonesa, com todo o seu poder de invocar memórias, desaparecerá rapidamente se não for preservada. Nem tudo que foi testado em Nevada funcionou. O programa para construir um foguete nuclear falhou. Esta enorme instalação é um tributo a uma fantasia malograda de ficção científica com um custo de $1 bilhão. Os foguetes aqui testados foram concebidos para longas viagens no espaço. O combustível era hidrogênio. O reator propiciaria o calor para queimar o hidrogênio. Derek Scammell. O motor do foguete seria colocado nesta área, posicionado aqui e preso pela parte superior. O hidrogênio desceria em volta do reator para seu aquecimento. Em seguida, passaria pela ventoinha, atravessaria um tubo em forma de U e sairia pela lateral. A ideia básica era desenvolver o motor para o empuxo de foguetes que levariam os astronautas a Marte e os traria de volta. Cortes no orçamento e problemas com radioatividade decretaram a morte do programa. 20 anos depois, ainda não se definiu o futuro da instalação. Mas enquanto os testes deixavam escombros e ruínas, aqui até a sala de controle permanece impecável. É uma dádiva para a arqueóloga Colleen Beck. A instalação foi abandonada intacta em 1973 e não mais usada. Assim, tudo permanece como era antes. É deslumbrante, surrealista. É difícil acreditar que o lugar realmente existe, mesmo estando aqui.
Na seção quente, operários usavam robôs com braços gigantescos para fazer a manutenção de motores radioativos protegidos por janelas com vidros plúmbeos de 1,90 m de espessura. Apesar de não ter mais nenhuma utilidade, os cientistas tentam preservar esse testemunho lúgubre da Guerra Fria. Acho que estamos fazendo um favor às gerações futuras. A área será bem documentada. As pessoas poderão examinar as plantas, ouvir as entrevistas feitas com gente que trabalhou aqui e assim entender realmente essa parte épica da história. Os dias gloriosos desta zona de testes no deserto de Nevada passaram. Não há mais cogumelos ameaçadores, apenas o ar puro do deserto. As relíquias ganham em importância com o obscurecimento da era nuclear. Trata-se do registro de uma época da história humana particularmente interessante para gerações futuras. As ruínas, as construções tombadas, o emaranhado de ferros distorcidos, tudo evoca recordações daquela época. São um lembrete de que aqui foi dado um aviso. O projeto de preservação está dando seus primeiros passos. Bill Johnson e seus colegas estão fazendo o levantamento e a catalogação das ruínas. A tarefa de preservar o passado nuclear é assustadora. Numa só geração, o arsenal nuclear mudou de guardião de paz para ameaça apocalíptica. Apenas 20 anos após terem sido propostos, os planos de utilização pacífica da tecnologia parecem idealísticos e ingênuos. Os artefatos da zona de testes são testemunhos imparciais do poder destrutivo da era nuclear. Nem tudo poderá ser preservado. E não podemos prever como esta fase ardente da nossa história será lembrada. Na face da Terra. O programa foi interrompido devido a temores sobre contaminação radioativa. Contudo, a cratera foi tombada, um tributo à sua insignificância permanente. Ironicamente, a contaminação radioativa traz algum benefício para os arqueólogos, fato confirmado por Bill Johnson quando da exploração do ponto de impacto da bomba Smokey. Smokey era uma bomba possante, detonada do alto de uma torre de 230 metros. O equivalente a 44 mil toneladas de dinamite fez um estrago de acordo. Materiais da torre estão espalhados na área de impacto, perfis I retorcidos e fundidos, cabos que seguravam a torre, etc. As colinas evidenciam a falta da camada superior do solo. O evento a removeu. O legado de Smokey persiste até hoje. 40 anos após a explosão, é um dos pontos mais radioativos da zona de testes. É perigoso ficar aqui por muito tempo. A permanência curta não tem perigo. As roupas especiais interceptam os raios alfa. O único problema são os nêutrons, presentes em quantidade realmente pequena. A maior parte das áreas de impacto foi logo limpa depois da detonação. Coletavam-se os escombros e removia-se a camada superior do solo. A área de impacto de Smokey foi deixada em sua condição pós-explosão. Das centenas de testes aqui realizados, apenas a área de Smokey revela um retrato fiel da destrutividade de uma explosão nuclear. Mostra bem o tipo de destruição que ocorre no ponto de impacto. É um lugar arqueológico importante, já que pode ser o único remanescente no mundo. Mercury, uma cidade em que vivia o pessoal de apoio, foi construída no centro da zona de testes de Nevada. Hoje está abandonada como o próprio programa Vítima da Paz. Segundo Nancy Goldenberg, historiadora de arquitetura, vale preservar Mercury como está.
Como podem ver, Mercury é realmente um lugar muito ameno. É isso que a torna interessante. Não é um lugar para se contemplar, mas sem ele, a zona de teste não teria funcionado. Aqui ficavam os principais escritórios, os laboratórios de campo. Há um grande depósito. Para aqui, as pessoas voltavam depois do trabalho para relaxar. Há um boliche, uma piscina, O jornal Las Vegas Review, de 3 de abril de 1953, traz na primeira página fotos dos manequins antes e depois da explosão. Se tivéssemos perguntado a opinião do pessoal da J.C. Penney, tenho certeza de que teríamos ouvido uma história interessante sobre a impressão causada pelo estrago sofrido pelos manequins. No início da década de 50, o interesse público nas armas nucleares era tão grande que o Departamento de Energia teve que convidar a imprensa. Pela primeira vez na história atômica, o povo americano pôde ver a demonstração de uma de suas mais poderosas armas. Em Yucca Flat, o pessoal da imprensa escrita, falada e filmada documentou o teste. Newsnob proporcionou a primeira visão dos testes. Oficial de informação da zona de testes Derek Scammell. O nome foi dado pela imprensa internacional, ou mais precisamente pelos correspondentes da imprensa americana que vieram para observar a primeira detonação pública de um artefato nuclear em Nevada. De fato, foi a primeira detonação televisionada ao vivo. Tratava-se de um artefato de 37 quilotons lançado de um bombardeiro B-29 sobre a área plana acima do meu ombro esquerdo. Testes atômicos são fascinantes de ver na televisão. Mesmo assim, as partículas radioativas liberadas numa explosão nuclear causaram um reboliço internacional no final da década de 50. Em 1963, um tratado internacional proibiu testes na atmosfera. Daí em diante, somente explosões subterrâneas. Alguns artefatos foram detonados em galerias subterrâneas, outros em túneis cavados nas mesas Rainier e Paiute. Este túnel é um dos vários cavados no lado norte desses morros. Desde 1957, 67 experiências diferentes foram realizadas nesses túneis. Os túneis foram vedados no ano passado, com exceção desta abertura. O barulho é da ventilação que inibe a concentração de gases tóxicos ou outros contaminantes. Um grupo de arqueólogos, fato confirmado por Bill Johnson quando da exploração do ponto de impacto da bomba Smokey. Smokey era uma bomba possante, detonada do alto de uma torre de 230 metros. O equivalente a 44 mil toneladas de dinamite fez um estrago de acordo. Materiais da torre estão espalhados na área de impacto, perfis I retorcidos e fundidos, cabos que seguravam a torre, etc. As colinas evidenciam a falta da camada superior do solo. O evento a removeu. O legado de Smokey persiste até hoje. 40 anos após a explosão, é um dos pontos mais radioativos da zona de testes. É perigoso ficar aqui por muito tempo. A permanência curta não tem perigo. As roupas especiais interceptam os raios alfa. O único problema são os nêutrons, presentes em quantidade realmente pequena. A maior parte das áreas de impacto foi logo limpa depois da detonação. Coletavam-se os escombros e removia-se a camada superior do solo. A área de impacto de Smokey foi deixada em sua condição pós-explosão.
Das centenas de testes aqui realizados, apenas a área de Smoky revela um retrato fiel da destrutividade de uma explosão nuclear. Mostra bem o tipo de destruição que ocorre no ponto de impacto. É um lugar arqueológico importante, já que pode ser o único remanescente no mundo. Mercury, uma cidade em que vivia o pessoal de apoio, foi construída no centro da zona de testes de Nevada. Hoje está abandonada como o próprio programa Vítima da Paz. Segundo Nancy Goldenberg, historiadora de arquitetura, vale preservar Mercury como está. Como podem ver, Mercury é realmente um lugar muito ameno. É isso que a torna interessante. Não é um lugar para se contemplar, mas sem ele, a zona de teste não teria funcionado. Aqui ficavam os principais escritórios, os laboratórios de campo. Há um grande depósito. Para aqui, as pessoas voltavam depois do trabalho para relaxar. Há um boliche, uma piscina, um cinema. Mercury era um apoio indispensável para o funcionamento da zona de teste. Um dos elementos característicos de Mercury são as barracas Quonset. Estão espalhadas por todo o lugar. Logo atrás de mim há um bom exemplo de um grupo de barracas Quonset. Eu trabalhava e se divertia aqui em Mercury, a cidade de apoio erguida na zona de testes. Como membro da equipe de detonação, ajudou na explosão de mais de 100 bombas. As the blast went out and the heat wave. Na hora da explosão, uma onda de calor intenso se deslocava, queimando tudo que encontrava pela frente, chegando ao topo dessas montanhas. Formava uma coroa de fogo em volta do vale. Durava pouco, já que aqui não havia muito o que queimar. As colunas verticais à esquerda do cogumelo são foguetes, lançados pouco antes da explosão para formar uma rede de rastros de fumaça. Alguns testes demonstravam o poderio militar das bombas. Outros foram feitos para uso civil. O projeto Sedan investigava o potencial das bombas para grandes projetos de engenharia civil, como a escavação de represas e a construção de portos. Essa explosão deixou um buraco com profundidade de 100 metros e diâmetro de quase 500 metros, a maior cratera feita pelo homem na face da Terra. O programa foi interrompido devido a temores sobre contaminação radioativa. Contudo, a cratera foi tombada, um tributo à sua insignificância permanente. Ironicamente, a contaminação radioativa traz algum benefício para os arqueólogos, fato confirmado por Bill Johnson quando da exploração do ponto de impacto da bomba Smoky. Smoky era uma bomba possante, detonada do alto de uma torre de 230 metros. O equivalente a 44 mil toneladas de dinamite fez um estrago de acordo. Materiais da torre estão espalhados na área de impacto, perfis I retorcidos e fundidos, cabos que seguravam a torre, etc. As colinas evidenciam a falta da camada superior do solo. O evento a removeu. O legado de Smoky persiste até hoje. 40 anos após a explosão, é um dos pontos mais radioativos da zona de testes. É perigoso ficar aqui por muito tempo. A permanência curta não tem perigo. As roupas especiais interceptam os raios alfa. O único problema são os nêutrons, presentes em quantidade realmente pequena. A maior parte das áreas de impacto foi logo limpa depois da detonação. Coletavam-se os escombros e removia-se a camada superior do solo. A área de impacto de Smoky foi deixada em sua condição pós-explosão. Já que é uma de apenas 2 remanescentes deste tipo na zona de teste. É um dos poucos lugares onde é possível andar e sentir o ambiente da época e observar a maneira como essas casas eram construídas para formar cidades fantasmas. Na principal área de testes Yucca Flat,
Uma cidade completa foi construída para avaliar os efeitos de uma bomba atômica sobre casas e comunidades americanas na hipótese de uma guerra nuclear. O porão é o lugar mais seguro. Quanto mais baixo, mais barreiras de proteção se formam contra as ondas de choque de calor e a radioatividade. Escolha a parede do subsolo mais próxima à provável área de impacto na sua cidade. Se a casa for arrasada, os escombros provavelmente cairão afastados dessa parede. Se tiver uma bancada ou mesa bem forte com espaço embaixo, leve-a para o abrigo e encoste numa parede ou coluna de sustentação. A finalidade era mostrar ao povo americano a realidade de uma guerra nuclear, ou seja, os seus horrores, e que isto poderia acontecer com qualquer um. Em prol do conhecimento, tudo que podia ser explodido. Por acaso, eu estava presente no estágio pré-manequim e pós-manequim. Os manequins eram colocados em várias casas da pequena comunidade construída para a ocasião e retirados após a explosão para o exame de suas roupas e de sua estrutura. Foram levados de volta para a loja J.C. Penney, em Las Vegas, e colocados na vitrine. O jornal Las Vegas Review, de 3 de abril de 1953, traz da primeira página fotos dos manequins antes e depois da explosão. Se tivéssemos perguntado a opinião do pessoal da J.C. Penney, tenho certeza de que teríamos ouvido uma história interessante sobre a impressão causada pelo estrago sofrido pelos manequins. No início da década de 50, o interesse público nas armas nucleares era tão grande que o Departamento de Energia teve que convidar a imprensa. Pela primeira vez na história atômica, o povo americano pôde ver a demonstração de uma de suas mais poderosas armas. Em Yucca Flat, o pessoal da imprensa escrita, falada e filmada documentou o teste.